Olá, estudantes. Essa videoaula está preparada para falarmos sobre a atividade 4 do nosso curso, da nossa disciplina de tendências em pesquisa e educação. E eu vou dizer para vocês o seguinte: tendo em vista a questão de alguns estudantes estarem copiando as respostas, a primeira atividade, são duas atividades que estão previstas na atividade 4. A primeira atividade está previsto um resumo de uma pesquisa de campo, tendo em vista o texto Preconceito Racial em Questão, a perspectiva dos alunos, da professora Mary Francisco Guimarães. Eu vou substituir esse texto para que a gente evite a situação que vem ocorrendo. Então, quem já fez, me perdoe, mas nós vamos, a partir de hoje é o dia 29, e eu vou estar substituindo essa atividade. Este texto aí será feito com outro texto. Inclusive, eu vou colocar o texto da minha dissertação de mestrado para que vocês analisem. A segunda atividade, então, vocês estão sendo convidados a fazer uma observação de campo. Então, não há dúvidas em relação a isso. O texto deixa claro, é uma observação de campo. Portanto, não tem nada a ver com imaginação, né? Não dá para imaginar uma observação de campo. Eu quero um dado concreto, um dado empírico. Nós estamos tendo um problema, que é a questão da Copa. Então, muitas escolas estão fechadas, não estão tendo aula. Nós vamos ter que resolver esse problema. Então, nós vamos ampliar a data de entrega, porque aqui eu deixo claro na orientação. Imagine que você esteja se preparando para coletar dados para sua monografia, e que ela envolve a observação de aulas em uma escola. Então, a partir do roteiro que eu coloquei para vocês aí, este roteiro está explicado no meu livro O Uso do Portfólio, no segundo capítulo, O Uso do Portfólio no Ensino Superior, uma experiência em foco, onde eu apresento a importância do instrumento observação. Então, observação de aula ou ensinar observação para os alunos é um procedimento metodológico importantíssimo. Então, portanto, eu aprendi a fazer um esquema de observação com um americano quando estava fazendo meu mestrado, e eu achei bastante interessante, e eu reformulei esse roteiro e estou divulgando no meu livro. Mas aí você vai me perguntar: professora, eu não tenho seu livro, né? Não há nenhum problema. Os polos que eu já visitei, este livro está disponível na biblioteca, na página. Então, nas páginas 48, né? Especificamente na página 72, você encontra o quadro explicativo que vocês já têm aí. E aí você tem uma base teórica de como usar este roteiro. Mas você não tendo o livro, não há nenhum problema, né? Porque ele está disponível lá no final da atividade. Tem o link em que minha tese está disponível completa para vocês. No meu livro, ele é uma reestruturação da minha tese, uma releitura que eu fiz para que ele ficasse numa linguagem de livro. Então, você tem acesso à tese. Está no capítulo 3 e no capítulo 4, páginas 78 a 175, que não precisa ler isso tudo, mas você tem uma ideia do conjunto de questões que eu trabalho para pensar a observação. E este quadro que eu disponibilizo para vocês está no apêndice A, na página 273. Então, você tem um conjunto de análises que você precisa ler. Eu não tenho como passar para vocês todas as observações e ler para vocês os capítulos. Então, para que vocês façam uma base de conceitual do que está previsto nessa atividade, vocês precisam ler, né? Então, a minha indicação é que vocês leiam. Então, você não tem como observar um espaço escolar. Eu estou sugerindo que pode-se observar também um conselho de classe, a realização de uma aula, o recreio, a entrada dos alunos no recreio. Então, não é imaginativo. Então, nós vamos ter
que aguardar o retorno das aulas. Se você tem uma creche funcionando, se você tem um espaço educativo funcionando, vocês podem observar os dados lá. Tá? Observem que há anotações descritivas, o item 1, e há anotações reflexivas. Então, isso é uma forma que a gente ensina o estudante de observar. Então, esse é um roteiro importante. Você tem a data da sua observação, o número, né, o pesquisador, que é seu nome, o número de participantes na aula, quantas pessoas, o número de participantes na aula, né, que são observados durante a aula. Se você estivesse fazendo a sua monografia, você colocar o número de observações. Então, quando você faz uma observação 1, você põe a primeira observação número 1, observação 2, observação número 2, para que você tenha um conjunto, digamos que você queira fazer 10 observações de aula. Então, você vai observar desde a aula número 1 até a número 10. Então, ali no campo da direita, você tem o campo onde eu coloco notas de campo descritivas. Então, você vai, ao descrever, falar dos sujeitos, dos diálogos que são constituídos, descrever o local, descrever eventos especiais, descrever as atividades e os comportamentos dos sujeitos. Então, é uma narrativa daquilo que você está observando. Isso é um primeiro momento. Num segundo momento, você vai fazer as suas notas pessoais, fazendo as suas reflexões à base daquilo que você viu. São reflexões analíticas. Você, a partir dessas reflexões analíticas, você vai fazer uma reflexão metodológica, vai desvelar dilemas éticos e conflitos existentes e os esclarecimentos necessários. Então aí, neste momento, entra você enquanto sujeito, o interlocutor do texto que analisa aquela ação que você viu. Para ajudar vocês a melhor entender isso, eu vou colocar uma videoaula que eu gravei, já está pronta, para o curso de graduação, e mostrando já um roteiro que foi elaborado por uma estudante de um polo. Então vocês vão poder ver como ela fez a observação, como ela analisou. Então isso vai ajudar vocês a pensarem essa cena. Então, nesse sentido, vocês vão avaliar, depois do texto pronto, você vai ter o papel de ser o avaliador do seu próprio texto. Então, eu convido vocês a comentarem a importância dessa aprendizagem para a sua formação como professor, né? Vocês podem escolher o formato do texto, podem, a gente sugere uma quantidade de páginas, que são 4, para não ficar um texto muito grande, né? E usar diferentes linguagens, porque aqui no caso eu estou sugerindo que vocês sejam criativos. Se vocês lerem a minha parte da minha tese, vocês verão o quanto os alunos da UFMG que foram convidados a fazer observações dessa natureza foram criativos ao narrar. E a gente quer que os tutores e quer que vocês façam uso dessas linguagens até para que explorem a capacidade e a criatividade de vocês. Aí tem uma descrição sintética, que é o número 5. Então fala assim, isso é uma forma de você entender a lógica dessa observação. Então, a ação de aprendizagem é observar, a observação e o registro de uma aula. Tá faltando ali uma aula, vou consertar. E o local, então você vai pôr o local onde você registrou e quando você terminou. Geralmente você começou lá no espaço de uma sala de aula, um outro lugar, e vai terminar tempos depois. Então isso vai demonstrar uma dimensão formativa de construção do texto. Eu nunca faço um texto num dia e termino um dia, eu estou sempre pensando sobre ele. Os responsáveis por essa avaliação serão os tutores. Aí eu vou definir qual o tutor, tem uma tabela, os tutores, e a professora colaboradora, que é a Cristina. Então eu acho que aí tem as duas bibliografias, então eu vou colocar aqui a bibliografia da minha dissertação, que vocês têm acesso a ela pelo meu blog, portfoliodeaprendizagem.com.blogspot.br,
ou então no próprio link que eu vou disponibilizar. Então vou refazer esta atividade com algumas alterações e vou dar ampliar um pouquinho a data para que vocês tenham acesso, a possibilidade de fazer a sua observação. E colocar outros links que eu gravei, já com algum texto deste pronto, para que vocês tomem como exemplo. Eu agradeço a participação de vocês e espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa atividade. Fica o meu abraço e até mais.